Chamo-me Leonor, nasci Fino de Medeiros, ingressei na Polícia de Segurança Pública no primeiro alistamento de mulheres em 1972. A minha permanência sempre foi no hoje Instituto Superior da Polícia e aposentei-me com 53 anos no ano de 2001. Portanto, passou um belo tempo na corporação. Sim, 36 anos, mas adicionando o tempo que a Caixa de Aposentações nos dá. Não foi no ativo 36, foi 32. Mas foi sempre um trabalho que eu gostei. Posso entrar por este? Foi sempre um trabalho que eu gostei. Eu funcionei sempre nos serviços sociais e de saúde. Gostei muito, fui sempre muito bem entendida e todo o trabalho que eu desenvolvi foi nessa área. Satisfazia-me imenso porque ajudava não só os meus colegas, como o corpo docente, como os alunos que precisavam do auxílio, paramédico, hospitais, tudo no seu género e dentro do serviço de saúde. Também nos serviços sociais, também me dedicava imenso, gostava de ajudar e satisfez-me sempre. Todos os dias eu fui para o meu trabalho com uma satisfação imensa e todo o tempo que lá estive posso considerar que eu fui realmente uma mulher muito, muito feliz. Uma polícia muito feliz. Então vamos já a isso, porque a sua condição de mulher num corpo como é a PCP, nos dias de hoje, imagino, nos dias de hoje que há ainda uma luta pela equiparação salarial, pela igualdade no acesso, não somente na vida laboral, no âmbito público e privado. Não sei se sabe que, quer dizer, existiam mulheres já nas organizações de confusões policiais de há muito atrás, mas o início poderia se situar em finais da Primeira República, em 1922. Mas eu não sou muito boa para ir a esse ponto. Não, mas vou ajudar a chegar até a sua entrada, que é uma pioneira, porque existiam efetivamente outras mulheres. Há um decreto de 1953 que impede que as mulheres progridam mais do primeiro degrau da carreira. E não sei, quando a senhora entra, comentou antes que efetivamente conheceu e existiam polícias, mas digo-lhe já que eram em torno a 10 e são na Polícia de Lisboa. Teve contato com essas mulheres? Não tínhamos. Nós não tínhamos. Nós fizemos, portanto, o nosso curso na escola, não é então Escola Prática da Polícia, e não tínhamos qualquer contacto com... Acho que houve uma aparição qualquer, uma visita lá de uma senhora que estava aqui no Comando de Lisboa e que se deslocou lá para falar connosco, para dizer mais ou menos aquilo que ela fazia, mas nunca lidámos muito de perto com essas senhoras. E que é o que levou a senhora a se candidatar à primeira Escola de Alistados da Polícia, que, se não me engano, foi finais de 71 até... Foi em janeiro de 72 que nós ingressámos. Eu sempre fui uma pessoa muito idealista, digamos, e então queria muito uma coisa diferente daquilo que eu fazia, que era costureirinha, e então abriu o concurso e eu quis concorrer. Mas antes disso, eu tinha tirado o curso de hidrografia, já com ideias de fazer qualquer coisa além daquilo que eu já fazia. Mas depois, quando abriu o concurso, eu concorri. Muito contra a vontade dos meus pais, porque o meu pai nem pensar... Onde é que a senhora nasceu agora já? Eu nasci no Alentejo. Em que... Ano? Não, em que cidade? Uma vila. Uma vila. Uma vila. Portanto, deve ser um impacto maior que se... Sim. Viemos duas só, da minha terra, duas concorremos e as duas ficámos. Mas o meu pai não queria, sempre muito irredutível, que ideia é essa de ir para a polícia, mas eu, com a minha teimosia, lá consegui. Mas uma pergunta, não queria porquê? Pela condição de mulher ou pela polícia? Condição de mulher, preconceito, porque eu tinha na altura meus 25 anos, eu tinha 25 anos. E até os pais eram prepotentes de certo modo, onde fazer aquilo que eu quero e has de ficar aqui porque eu desejo e não vais para lá porque vais-te perder, porque aquelas ideias, preconceitos que realmente as pessoas... Não tinha ninguém na polícia, pois? Não, tive um padrinho. Mas que não teve influência ou sim? Não teve, porque eu praticamente não o conheci. Foi meu padrinho, mas eu era miúda e acho que ele faleceu antes de eu entender que ele existia. E então não teve influência na minha vida. E eu gostei porque era uma coisa nova e eu vou experimentar.
estudar, eu queria um emprego, não queria fazer só aquele trabalhinho. E então vim contra a vontade dos meus pais, mas foi muito bom, sempre muito bom. E que imagem tinha da corporação, da polícia, como é que soube do concurso e que imagem tinha a sua família do corpo policial no Alentejo da década de 70? Pois, os conhecimentos profundos não tinham, poderiam ter superficiais, de saber que existia, não é? Mas o que até lá na minha terra nem havia polícia, era a GNR. Mas, pronto, a ideia que o meu pai fazia era aquele preconceito que eu não gostava que eu viesse. Mas, de resto, conhecimentos não tínhamos. Eu, quando cheguei à polícia, deparei-me, na verdade, com como é que eu ia dizer, uma corporação que nada tinha de familiar e que, no princípio, todas nós mulheres tivemos uns maus momentos porque não éramos muito bem vistas, as mulheres chegadas à polícia, com a ideia dos nossos colegas pensarem que nós iríamos lhes tirar o seu lugar. Não era o caso, até porque havia muitas vagas, e depois, pronto, nós ingressámos com todas aquelas, às vezes, aquelas lutazinhas, não sabes, tu não fazes, tu ainda não sabes como é que isto é, tu vais sofrer muito. Como é que soube do concurso? Através da República. Uma pessoa, minha amiga, uma pessoa minha amiga que me disse que tinha saído no Diário da República a haver concurso para mulheres na polícia. E então eu mandei logo o requerimento e depois vim a exame e fiquei mais ou menos bem classificada e, portanto, fiquei logo num sítio que me satisfez plenamente. Fiquei na então Escola Prática de Polícia. E o trabalho que me deram foi do meu agrado e, não obstante esses maus bocados que a gente passava, ultrapassámos sempre. Quando chegou a Escola de Alistados, qual foi a sua impressão? Qual foi a sua impressão do processo de formação? Já notou dificuldades? Notou alguma... Não tive dificuldades nenhumas, porque as disciplinas eram acessíveis aos meus conhecimentos, já tinha na altura o que se chamava ciclo preparatório, já não vinha assim tão cruazinha, então desempenhei bem e não estranhei muito, integrei-me bem na matéria dada, só o que eu não gostava muito realmente era de armamento, isso é que não gostava muito, mas... Enfim, tinha que se fazer e fazia-se. Portanto, a preparação era uma preparação teórica e técnica e física tinha também uma... Exatamente. Eram quantos meses, se lembra? 3 meses. Foi de janeiro a março. E em 12 de março de foi 72, o nosso de bandeira, que é o dia da festa da polícia, exatamente. A senhora desfilou. Eu desfilei, com muito prazer. E como é que se sentiu perante os colegas da corporação e perante o público em geral? Eu tinha uma autoestima tão alto que tudo o que me acontecia eu gostava. Veio a sua família ao evento? Não vieram. Sentia-me, contudo eu me adaptava porque era aquilo que eu queria, qualquer coisa de diferente daquilo que eu fazia. E aquilo era uma oportunidade de eu mostrar que era capaz e que me seduzia-me a polícia. Queria estar num emprego e aquilo, como era tão novo, tão diferente daquilo que até então existia de empregos para as mulheres, eu sentia-me muito bem. E a senhora depois foi colocada na então Escola Prática da Polícia. Estava em processo de prática também durante um período, ou já como agente? Ficámos logo, não ficámos no quadro, ficámos, como é que se diz, havia um quadro paralelo, digamos. Feminino. Exatamente, porque primeiro que nos integrassem no quadro dos homens, nós tivemos 13 anos à espera. Até 85 foi a fusão, se bem que continuam a existir 2 quadros, um geral e outro técnico. Mas penso na altura havia uma resistência muito grande, porque não queria de modo nenhum que nós fizéssemos parte, porque não fazem o mesmo que os homens, não têm que estar junto com os homens. Era um quadro para as mulheres, não fazia sentido. Mas depois nós juntámos-nos muitas e arranjámos um advogado,
um senhor que acho que ele era próximo, ou estava mesmo na Assembleia da República, na altura, e, portanto, se bateu pela nossa integração no quadro dos homens. Isso já pós 25 de Abril? Sim, sim. Porque ainda houve outra escola de alistados, que a senhora conviveu, imagino, com elas? Sim, houve depois. Passaram a haver de quantos anos, não sei precisar. A seguinte acho que foi no ano 73, e já depois acho que, não sei se houve mais alistados, mas penso que o primeiro processo de promoção a subchefe já foi entrado na década de 80. Pois já foi muito mais tarde, sim. Já houve, na verdade, essa hipótese das mulheres concorrerem, que eu tinha pensado concorrer, mas na altura eu estava grávida do meu filho e então não desisti, portanto, depois poderia ir para um comando distante e como tinha aqui a minha vida, acabei por ficar sempre na escola. E como foi a sua vivência esses anos na escola, que não havia assim tantos que tinha sido criada? Foi bem, foi sempre bem. Eu acho que havia em nós mulheres uma vontade de mostrar como éramos capazes de fazer tão bem ou igual como os nossos colegas. Queríamos. E eu acho que foi sempre esse sentimento que existiu às mulheres na polícia, para ultrapassarem às vezes certos maus pecados. Eu acho que era essa vontade férrea que nós tínhamos. Nós vamos ser capazes. Então nós não somos capazes. Eu acho que era esse sentimento que nos perseguia, que nós mantínhamos esta vontade de lhes mostrar, para apaziguar até o mal-estar que pudesse existir. Nós queríamos mostrar que éramos capazes. E acho que isso foi muito bom. Acho que aquilo que nós fizemos, as primeiras, desbravámos esse mal-estar. E a partir daí depois começou a ser mais fácil. Se bem que haja sempre, não é? Há sempre. Mas acho que nós primeiras desbravámos esse caminho que estava muito fechado na altura. E que funções é que a senhora desempenhou e as suas colegas chegaram a desempenhar desta primeira vaga de alistadas? Eu fiquei, portanto, nos serviços sociais. Na altura, isto em 72, depois veio 74, nós que éramos um comando independente, não fazíamos patrulhas, não tínhamos esses trabalhos externos, mas havia uma obrigatoriedade de fazer uma patrulha mensal na Fundação Gulbenkian. Isto para conter os namoros, os namorados, aquelas que os senhores que estavam lá dentro não gostavam muito de ver certas coisas. Então nós íamos para lá para impedir esses arrulhos dos namorados. E então nós fazíamos essa patrulha que eu me deliciava, porque aquilo era um jardim maravilhoso. E eu estava sempre a olhar, a lembrar-me da minha terra, porque aquilo tinha regatos, porque aquilo tinha árvores, porque aquilo tinha flores, enfim. Era o único serviço fora que eu fiz. De resto foi sempre ligado aos serviços sociais, saúde e os outros serviços. Lá na escola havia vários departamentos, cada uma estaria nos seus departamentos, havia os serviços gráficos, havia os serviços como é que eu ia dizer? Da datilografia? Vários trabalhos. E cada um nos seus lugares desempenhava o seu trabalho. E eu estive sempre no Conselho Administrativo, que hoje se chama área financeira, departamento financeiro, mas na altura chamava-se o Conselho Administrativo. E foi sempre ali que eu cumpri esses anos todos de serviço. E imagino que manteria contato com todas as colegas, que também algumas foram depois destinadas a outros comandos. Pois, das que ficámos inicialmente, depois umas saíram, foram para outros comandos, mas nós ali todas nos entendíamos muito bem e cumpríamos muito bem, porque a escola então era um local de elite. A Escola Superior de Polícia, que depois foi Superior de Polícia, era um local muito bom, porque era um trabalho de horários fixos, tínhamos às vezes um serviço noturno, mas era raro, era só quando era tempo de férias, portanto, o que nos destinaram, a gente cumpria muito bem. E dificuldades que nessa parte inicial especificamente tenha encontrado a senhora e outras que partilharam consigo, as suas colegas e amigas? Coisas, porque eu acho que a formação do polícia é para respeitar
e ser respeitado. E eu acho que ali também existia isso. Nós respeitávamos aos nossos colegas para que eles também nos respeitassem. Portanto, não havia assim, litígios de maior, nem... Não, aceitaram-nos depois de... Enfim, havia umas pequenas coisas no início, mas depois integrou-se, tudo se integrou e eu trabalhei com vários colegas, uns entravam, outros saíam, e com eles sempre tive a melhor relação. E as outras minhas colegas também. E qual era, quer dizer, vocês passaram ali momentos importantes para o país, como foi o 25 de Abril. Presumo que, quer dizer, como membro da polícia... Mas como nós não éramos um comando operacional, não é? Nós estávamos mais resguardadas dos problemas que então existiam. Depois, na altura, ficámos de prevenção, como era da praxe, ficar, porque podia haver alteração de ordem pública e ser necessário recorrer ao pessoal que estava nesses comandos, não operacionais, mas preparados para intervir no caso de... passámos, pronto, esse tempo, mas sem grandes alterações no dia-a-dia, tudo muito normal. E depois disse que a senhora teve o seu filho. Como é que conciliou essas as funções? Olha, eu fui sempre muito saudável, felizmente. E então, todo o meu tempo de gravidez eu passei bem, sem problema. Estive sempre ao serviço, houve lá um problema de saúde de um aluno que apareceu com aquela coisa que se chama a rubéola e nós tínhamos que sair, as que estavam grávidas, e éramos duas, mas passei sempre muito bem. Depois, todo o tempo, eu funcionei sempre, acho que saí 15 dias antes de nascer o meu filho, e depois, pronto, depois fiquei um mês, nessa altura nós só tínhamos um mês, fiquei um mês em casa com ele, e depois regressei ao meu trabalho, normal, tudo normal. Sim. E já passando esse período, depois a senhora mencionou que tiveram que pôr em mãos de um advogado também o processo de... Depois de integração no quadro. Fale-nos um bocado sobre essa experiência, que reivindicações é que tinha, mais ou menos quando é que... Nós só queríamos estar no quadro único. Era só isso que nós reivindicávamos. E eu, como digo, como estive na escola, eu estive poupada a muitos problemas que existiam nos comandos, onde as mulheres tinham que ser tão operacionais quanto os homens. Eu, como estive sempre na escola, não tive realmente muitos casos, nem muitos embaraços nesse tempo. Não tive. E as suas colegas, com aquelas que se organizaram para ir à contratação deste advogado? Eu acho que foi uma familiar desse advogado, uma colega minha, familiar. Sabe que já vão há muitos anos, eu não tenho a história bem presente, mas eu sei que foi uma familiar desse advogado, porque nós andávamos tristes, incomodadas, porque ganhávamos menos e não nos conformávamos com isso, porque havia colegas nossas que faziam exatamente o mesmo que os homens faziam. Iam para as patrulhas, iam para o trânsito, estavam na rua, faziam gratificados, enfim, tinham exatamente as mesmas funções. E nós queríamos mesmo era estar no quadro com eles, estar equiparadas aos nossos colegas. E acho que essa nossa colega então expôs o assunto a esse familiar, que era um advogado, e que foi ele depois, que nós depois juntámos todas, cada uma deu a sua importância para pagar ao advogado aquilo que ele cobrou, e depois nós vimos-nos satisfeitas com essa reivindicação. E era mesmo o que nós queríamos, era mesmo estar no quadro com eles, não queríamos estar separadas deles. E conseguimos. O esforço durou. Sim. Eu acho que foram uns 13 anos que nós tivemos assim. Eu lembro-me sempre que nós dizíamos que éramos 13 anos que nós esperámos para ser integradas no quadro dos homens. Quantas agentes calcula que seriam as que levaram a efeito este... Devia ser umas 500 e tal. Devia ser umas 500 e tal mulheres. Nos comandos de Lisboa, Porto e Coimbra. Que eram, também em Faro não havia também alguma? Não, era só nos três comandos. Depois, mais tarde, é que acho que
Eu lembro-me que depois alguém já começou a ir também para os comandos distritais, para outros comandos, mas na altura nós concentrámos-nos só em Lisboa, Coimbra e no Porto. Mas depois começou a haver, portanto, os comandos depois tinham naturalmente vagas e começaram, portanto, elas também a irem para os locais de morada de famílias e começaram a interessar-se e começaram a ir para vários comandos distritais. Évora também, depois começaram a distribuir-se, mas não tenho bem de memória quando, como, não tenho. Porque é como eu digo, eu estive sempre muito fora deste âmbito mais policial, sempre mais no âmbito da saúde, dos serviços sociais, né? Estive sempre mais nessa área. E em relação às colegas com as que falava, aquelas que tinham as funções mesmo operacionais completas, além de em termos de ordenado, era que outras reivindicações profissionais tinham e que queixas em relação à sociedade e à própria corporação recorda? Se achavam às vezes desprotegidas, porque na verdade era mal entendido aquela questão da mulher ter que se ausentar, ter que ir tratar dos seus filhos, ter muitas vezes que dar parte do doente para ficar quando os miúdos também estavam doentes, que na altura ainda não havia a lei que dava à mulher permissão de estar em casa a cuidar dos filhos, porque lá está, nós havia um quadro, mas não havia leis que protegessem a mulher na polícia, não havia. Depois mais tarde, já não me lembro bem, quando veio a lei que começou a conceder à mulher esses 15 dias de poder faltar para ficar com os filhos, acho que foi também na mesma altura que também vieram mais meses para depois do parto, mas localizar bem no tempo não me é fácil. E os horários eram iguais? O horário era igual para nós, todas, salvo aquelas que tinham, na verdade, faziam gratificados, eram deslocadas para determinados serviços, mas sempre fora da escola, porque nós ali éramos o corpo era como se diz, era mesmo para os trabalhos da casa, mesmo para assistir aos alunos, para fazer tudo aquilo que era necessário, o corpo docente, digamos, pertencíamos ao corpo docente da escola, da polícia. Coincide essa reivindicação das mulheres dentro da corporação com outra batalha também muito longa, que é a que vai dar a organização sindical. Qual era a posição de vocês? Eu acho que quando eu saí estava a fervilhar a associação da polícia. Eu nunca fui sindicalizada, não fui, e como é que eu ia dizer, esses episódios passaram sempre ao lado. Nós não entrávamos, nem nenhuma de nós lá da escola foi sindicalizada, ouvia-se falar e havia lá um senhor comissário que era muito batalhador, o comissário Braga Domingos, era muito batalhador pela questão policial, mas que a nós nunca nos levou, nós nunca nos sindicalizámos e todo esse sindicalismo me passou ao lado. Passa-me menos hoje. Que leio os jornais, quero saber o que é que eles querem, o que é que fazem, do que na altura. E por que acha que não se envolveram também na causa do direito? Porque nós estávamos bem. Estavam bem? Estávamos bem. Ou estavam em outro patamar? Em outro patamar, exatamente. Mas é completamente diferente. E vou-lhe dizer, o meu filho foi para a polícia, e muitas vezes trazia-me histórias do que acontecia. Hoje tive uma intervenção de ver tu hoje, o que é que foi? Fui a um quintal, estavam lá uns fulanos, que estavam um fulano completamente bêbado, com um pau para me dar em cima, e eu disse, se tu me dares com o pau em cima, tu vais sofrer as consequências. É bom que não dês. Eu disse assim, pois é assim mesmo que se tem que fazer. Dissuadir e não desafiar. E ele dizia assim, tu falas assim, mãe, porque tu nunca experimentaste, nunca estiveste nesta estrada do perigo,
porque se tu estivesses, tu não falavas assim, mas eu falava assim mesmo para que ele tivesse mais calma, atuasse com mais cabeça, não fosse de alma quente, para que também ele não sofresse essas contingências. Mas ele era mesmo polícia. Eu era assim, mais ou menos. Eu dizia que eu era uma polícia a trazer por casa. E ele era um polícia a sério. Gostava muito. E eu dizia, oh Miguel, mas era melhor tu ires assim para uma secretaria. Nem pensar. Eu fui para a polícia para ser polícia. Não é para ser moço de manga de alpaca, como ele dizia. E a senhora alguma vez teve, quer dizer, vontade de ser um operacional completo ou Não. sempre esteve tranquila? Eu no princípio ainda pensei, vamos ver onde é que eu vou ficar, vamos ver o que é que eu vou fazer, vamos ver. Mas depois, quando foram selecionadas as que haviam de ficar na escola, eu fui incluída e isso me deu um descanso, me deu paz e me deu vontade de trabalhar aquilo que fosse preciso para fazer. Mas operacional eu não me sentia. Tanto que eu, quando ia fazer essa patrulha à Fundação Gulbenkian, no princípio eu cheguei a ir de táxi, porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa e eu depois não sabia como intervir e eu depois ia ficar muito aflita e disse, não, eu vou de táxi, e fui de táxi. Depois comecei a ganhar assim mais um estatutozinho e disse, bem, hoje vou de autocarro, mas vou comprar o bilhete. Porque os polícias iam sempre na entrada e depois as pessoas entravam e davam encontrões e eu não queria, nem queria dar encontrões a ninguém, nem que ninguém me desse a mim. E então o que é que eu fazia? Comprava o bilhete, ia lá no primeiro andar, naquele tempo os autocarros tinham o primeiro andar, e sentava-me. Depois ia muita gente em pé e depois as pessoas diziam assim, olha, vai ali a polícia sentada e ela não paga. E eu vou aqui em pé e paguei o bilhete. E eu então dizia assim, não, eu paguei o meu bilhetinho, às vezes eu tenho aqui. E então, depois já ia de autocarro. Mas no princípio eu temia que acontecesse alguma coisa e eu não soubesse resolver e ficasse bem mal. De maneira que depois já ganhei à vontade e depois do 25 de Abril deixamos de fazer essas patrulhas. Começou a haver, portanto, mais liberdade, já ninguém se incomodava que os namorados se beijassem por ali e, portanto, nós deixámos de fazer essa patrulha. E teve algum incidente, algum problema de autoridade? Nenhum. Não. A minha colega embirrava comigo, porque ela era um bocado militarista e eu não, era mais descontraída e gostava muito de ouvir, porque na Fundação Gulbenkian de vez em quando havia concertos e eu gostava de andar sempre por ali pertinho para ouvir a música. E ela dizia, não estás a cumprir quando eu sou chefe? Não vou dizer. Mas eu não me importava, gostava de fazer aquele trabalho, era uma vez por mês, que depois acabou, com o 25 de Abril acabou. Deixámos de fazer aquela patrulha nos jardins da Gulbenkian. Foi assim. E na escola, portanto, passou um longo período. Se eu lhe perguntasse que evolução viu na forma de estar, na forma de ensinar, na forma de operar dentro dessa casa, como é que eu descreveria? Eu acho que melhorou tempos, que melhorou. Em que sentido? A relação com as pessoas, nas relações humanas, acho que melhorou muito, porque mesmo que a gente não esteja bem integrada como é que eu ia dizer, com os professores, com os alunos, mas vê-se o movimento das coisas, das pessoas, a atitude das pessoas melhorou, houve maior abertura entre os chefes e o pessoal, inclusive entre os comandantes e o pessoal, mas a escola não é como eu dizer, não era um comando operacional e isso, tudo que não é operacional passa muito ao lado. Aquilo era um estabelecimento de ensino virado para a formação dos oficiais de polícia. O comandante era coronel, havia o major, parece-me que eram os três, e o capitão. Era só os que haviam, que depois, quando houve a abertura, se integraram no quadro da PSP.
Mas, como aquilo era um comando pequeno, houve sempre um equilíbrio muito grande entre os comandos e as pessoas, os chefes eram os comissários, houve, acho que era por ser um estabelecimento em si, que passava essa imagem de boa concordância, de bom ambiente. Foi isso que eu senti sempre. Portanto, da parte inicial, se foi um bocado mais duro, sim, mais austero, inicial, mais austero, tal, teria também a ver com... No princípio, mais austero, que depois se começou a diluir no tempo, com melhor abordagem, mais, acho que mais franqueza uns com os outros, mais abertura. E os alunos? E os alunos também, mas sempre muito à parte, não é? E eu convivia muito com os alunos porque eles precisavam de ir ao médico, ou dos remédios, ou de ir ao hospital, ou qualquer coisa, e a minha relação com eles também foi sempre muito boa. Notou alguma diferença em quanto à origem, às expectativas, forma de estar, ao longo de todos estes anos? Se isso existia, talvez na repartição que era mesmo dirigida aos alunos, que era mesmo o comando do corpo de alunos. E naturalmente aí, se calhar haveria, enfim, as suas queixas, os seus pontos de vista, que no outro pessoal passava ao lado. Cada um tinha o seu trabalho e não estávamos muito com eles, e se eles tinham, na verdade, alguma razão, seria aí que eles iriam expor o motivo da sua razão. Ali, nem tanto. No que me concerne ao meu trabalho, foi sempre muito bom, muito proveitoso. Senti que era a mãe deles que estava longe, mas que estava ali alguém que ajudava. Era isso que eu sentia com eles. E quando conseguiram efetivamente a unificação do quadro, que desaparecesse um quadro feminino e fosse... Foi bom para nós. Que é o que celebrou? Muito bom. Não celebrámos, ficámos contentes. Ficámos muito satisfeitas porque era isso que nós queríamos há tanto tempo, que nos sentimos excluídas, não só monetariamente, como, afinal, nós viemos, estamos aqui, fazemos o passo igual, e porquê é que eu estou assim e eu não estou a ganhar o mesmo? Mas depois sentimos incluídas e sentimos-nos bem. Conseguimos aquilo que queríamos. Então disse também que o seu filho foi polícia, e foi polícia por 5 anos. Por sua influência, talvez. Naturalmente. O meu filho queria antes ir para a Polícia Judiciária, mas como ele não era bom aluno, nem acabou o 12º ano, e então não pôde concorrer para agente da Polícia Judiciária. E eu dizia, João Miguel, mas tu vais concorrer à polícia? Vais para a polícia. A mãe pede para tu ires. Nem pensar, que eu não preciso que tu peças por mim. Eu sei lá chegar. E assim foi. Ele ingressou na polícia em 2001, exatamente. Eu aposentei-me e eu passei o testemunho. Portanto, não coincidiram? Não, nós estivemos ao mesmo tempo ao serviço. Ele foi um bom aluno na escola da polícia, ficou bem classificado, e foi precisamente para o sítio onde ele queria ir, que era para Cascais, que era o mais próximo da nossa morada, nós moramos em Queijas. E então fui para Cascais, estive lá 5 anos, exatamente, 5 anos. Também sempre muito dedicado, muito preocupado com a sua aparência, com as suas coisas, com tudo o que dizia respeito à polícia. Tinha que estar impecavelmente preparado para tudo. E eu muito orgulhosa. Eu às vezes muito exigente. Eu não sei de onde é que eu herdei isso, se calhar foi daí que veio. Portanto, sempre a cumprir muito bem, e eu sentia-me muito feliz por isso. De maneira que ele teve apenas e só 5 anos. 5 anos. Foi, portanto, em viagem de moto e acabou por ter um acidente antes de Sevilha. E ele faleceu. Portanto, não estava em serviço? Não, ia em viagem, que ele gostava muito de andar de moto e ele ia ao Grande Prémio do Jerez, Jerez da Fronteira. Sim. E ele gostava muito, e ia ele na sua moto e ia um amigo na moto dele. De maneira que foi ali que ele ficou. Há já, portanto, 13 anos, foi em 2006. Foi muito mal para mim, pois. Mas
temos que viver com aquilo que nos acontece. Não se pode fugir daquilo que é o destino de cada um. E é nisso que eu acredito. Ele estava destinado ali e foi ali. É difícil aceitar, mas temos que conciliar a vida com a morte. Não há como separar. E que a senhora chegou a ter, por exemplo, as funções dele mesmo, quer dizer, exercendo, porque sempre pode acontecer algo assim, um acidente em qualquer momento, não estamos livres disso. Exatamente. Mas, obviamente, as funções policiais são complicadas, às vezes. E ele era do grupo operacional, ele pertencia ao grupo de assistência rápida, portanto ia sempre ajudar os que estivessem em perigo ou precisar de ajuda. Mas era isso que ele queria. E, inclusive, ele ainda se inscreveu para ir para o GOI, gostava de ser polícia a sério, dizia ele. Isto é ser polícia a sério. E ele gostava muito. E eu, pronto, preocupada assim, porque então, e hoje também, não é? A atuação da polícia às vezes é tão mal entendida e tão perigosa, mas não tinha que ser na polícia, teve que ser ali. Estava escrito. E em relação a isso, a imagem da polícia e a sociedade, acha que mudou alguma coisa, que evoluiu? Não. Desde que entrou até hoje? Eu acho que evoluiu para pior. Em que sentido? Porque hoje não se respeita a polícia, não se respeita o homem na polícia. As pessoas não respeitam, porque ganham-se uma liberdade de tal maneira que as pessoas não se contêm. Vão ao extremo, vão até onde podem ir para machucar quem eles entendem que o vai machucar. Eu hoje vejo que as pessoas têm, sei lá, um desafio, querem desafiar. Acho que há um desafio nas pessoas que intervêm com a polícia e naturalmente alguns polícias também, mais jovens, menos experientes, também quererão mostrar quanto são e às vezes pensarão menos bem. É uma luta desigual. Eu acho que acha, portanto, que em termos gerais houve uma perda de autoridade? Sim. Acha que nem é da autoridade, é de respeito, consideração. Não olham para o polícia como o representante da ordem. Olham como um homem que vem ali para me machucar se puder, para me impedir de fazer o mal que eu quero. Eu vejo hoje isso assim. Não sei se vejo bem. Acha que é aquilo que eu vejo. Comparativamente o que vê e o que viveu e viu durante o pós-25 de Abril, que foi também uma etapa difícil, sem dúvida. Acha que, quer dizer... A polícia ganhou, mas tem vindo a perder. Eu faço este entendimento, se calhar não estou muito certa, mas é como eu vejo, é como eu olho. Ganhou, veio a liberdade, as pessoas mais felizes. Pensava eu que, estando mais felizes, não seriam tão contrariadas, não seriam tão machucadas, não seriam. A polícia, por sua vez, teria mais, não digo descanso, mas mais serenidade para a sua intervenção, mais calmo, mas não. Hoje, acho que há um acirrar de posições que leva a não respeitarem a polícia e a irem fazendo sempre as maldades que querem. E que conselhos lhe dava o seu filho de polícia à polícia? Temperança. Sempre. Paciência. Vai sempre de lado, nunca vais de frente. Vai sempre de lado. Porque de lado tu vais olhando e vais vendo por onde é que podes passar. Porque se vais de frente, nem tu tens hipótese, nem o outro tem hipótese também de pensar e recuar. Portanto, vai sempre caminhando lá. Ele dizia, tens teorias que nunca mais acabam. Tens teorias que nunca mais acabam. Mas na prática isso não funciona. Tinha uma questão relacionada com a progressão na carreira. Como é que foi progredindo ao longo da sua carreira como polícia? Eu posso dizer que não progredi, porque não fui a nenhum concurso, não fui porque, por causa do meu filho, né, tinha um miúdo na altura e depois desisti de concorrer. Mas eu acho que as que concorreram, que se sentiram bem, mas
eu não sei se melhoraram muito mais. Eu não sei. Fico na dúvida, porque como não tive contacto nenhum com uma mulher graduada, não tive, nunca fui subordinada a nenhuma mulher, não via lá na escola na altura, era só homens. Não sei se resultou bem, se elas se sentiram muito felizes, se a carreira lhes proporcionou tudo aquilo que ambicionavam. Eu, como não concorri, não fiz essa experiência, não sei até onde lhes alegrou a vida. Mas é bem possível que sim. Suponhamos que sim. Que as mulheres gostam de mandar. Penso que todo mundo gosta de mandar un bocadinho. Exatamente. E agora, já reformada, com continua a manter contacto com ex-colegas, homens, mulheres? Homens, sim. Tenho um colega com quem eu trabalhava muito, que ele fazia a conta de gerência, que era uma conta complicada, de um conselho administrativo, e eu colaborava muito com ele e mantenho uma amizade muito grande com ele. Telefone quando ele faz anos, ele telefona quando ele faz anos, e vamos sabendo um do outro. Mas não tenho. Com aquelas outras colegas que Tenho umas quantas. Porque eu gosto de saber delas, mesmo que elas não se preocupem em ligar para mim, mas eu tenho tempo livre. Olá, como é que estás? Quase e tal. Tenho umas quantas colegas que ainda nos juntámos o ano passado, no Dia da Mulher, num evento que a polícia proporcionou. O ano passado estivemos lá, juntámos umas quantas. E sim, às vezes ligo para saber. E olhando para trás já, fazendo um apanhado desde que entrou, com que fica? Como é que descreveria, como sintetizaria essa experiência de pioneira na polícia e mais de polícia, aliás? Muito boa, muito boa. Eu dizia sempre, eu vou para o meu trabalho todos os dias contente, porque tenho trabalho, porque gosto do que faço, porque peço coisas para... Porque eu, como tinha ligação aos serviços sociais da polícia, muitas vezes havia situações em que os polícias, na altura, pediam com participação aos serviços sociais para lhe ajudar em determinadas coisas da vida, e eu, quando o pedido era feito, tinha que, portanto, ir a despacho, tinha que ter o seu seguimento. E eu, para abreviar, para que ele, coitado, não tivesse tanto tempo à espera, arranjei um amigo, subchefe, para onde se encaminhavam estes trabalhos, estes pedidos, mas eu adiantava-me. E ele dizia assim, ainda não lembro, você ainda agora fez a nota, já está a pedir. Mas olha, não é para mim, dizia eu não estou a pedir para mim, estou a pedir porque este precisa disto, porque o outro está assim, porque o outro está longe, enfim. Eu tinha uma relação muito boa e também com os hospitais, com as pessoas que estavam ligadas à contabilidade. Agora não posso pagar, mas pagam daqui a uns dias. Era assim a minha relação. Então, estes serviços sociais, estas funções, eram dentro da escola? Sim. Autónomos, não eram pertencentes ao Serviço Social Geral da Polícia? Era. E que era uma delegação. Era? Eu funcionava como uma delegada dos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública. E que funções, quer dizer, que serviços é que prestavam? Olha, os serviços sociais da Polícia ajudavam na assistência escolar, nos empréstimos monetários que as pessoas, colegas meus, eu felizmente nunca precisei, mas colegas meus estavam aflitos porque tinham ou uma doença de família ou uma coisa do género, precisavam de pedir um empréstimo. Também preenchia-se um impresso para se pedir um empréstimo à polícia, que eles depois iam pagar todos os meses. Enviava para lá os documentos dos filhos dos meus colegas e dos nossos comandantes que estavam na faculdade, porque também eles davam uma prestação minúscula, mas davam. E era esse o meu serviço com os serviços sociais da polícia. Era também os subsídios por morte, quando alguém morria, pedia-se o subsídio, porque de antes não havia subsídio funeral, o Estado ainda não tinha concedido esses subsídios que existem, e então pedia-se aos serviços sociais, porque nós descontávamos todos os meses uma cota para os serviços sociais da PSP. E, portanto, tínhamos depois essa possibilidade de nos servirmos deles para ajudar naquilo que fosse mais necessário. E era isso que eu fazia também. Pedia, eu dava para pedir. Portanto, eu diria que mereceu a pena. Mereceu, muito a pena. Eu digo muitas vezes,
Foi um tempo que eu nunca esperei que fosse assim e que foi sempre um tempo que me satisfez. Saí da polícia contente, volto lá de vez em quando, raramente, mas já tenho lá ido à escola onde estive sempre. Não é para matar uma saudade, vou lá porque vou lá fazer qualquer coisa, entregar algum documento ou alguma coisa, mas são lembranças que não se apagam da minha memória. Não se apagam. É uma vida. Foram muitos anos, foi muita gente que eu conheci e de quem tenho as melhores memórias. Não tenho que dizer a ninguém, não tenho razões de queixa e também acho que eles também não terão minhas, no entanto, às vezes não agrada a todos, não é? Impossível. Mas a mim agradava. Eu fazia para me agradar. Deixa-me dar.